Bom dia! Nós estávamos fazendo um estudo, fazendo uma leitura, né, da Bíblia, na primeira epístola de João. Então, já fizemos o capítulo 1, capítulo 2, e o capítulo 3, o 4 e até mesmo o 5, João é recorrente no tema do amor. Então, ele sempre está falando sobre o amor de Deus por nós. Que Deus nos amou, nos enviou o seu Filho para nos dar vida eterna, para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos fazer família de Deus. Então, a divina semente do Espírito Santo permanece nos nossos corações. E quando nós somos nascidos de Deus, nós amamos. Por quê? Porque quem é nascido de Deus parece com Deus e ama seu irmão. Que aquele que odeia o seu irmão não o ama. Então, o apóstolo João, ele vem falando, se o seu irmão tiver necessidade, você se negar a ajudá-lo, você não é nascido de Deus. Então, sempre está falando sobre amar os irmãos, cuidar dos irmãos. E no capítulo 5 fala, inclusive, para você orar. Para você orar pelo seu irmão se você vir o seu irmão cometendo pecado. Para você orar para que Deus dê vida ao seu irmão. Por quê? Porque a Bíblia, ela compara aquele que está em pecado com o que está morto, porque o salário do pecado é a morte. Então, quem peca não tem vida. Quem peca está caminhando para a morte e principalmente a morte espiritual. Então, a palavra de Deus aqui, o apóstolo João fala que nós temos vencido o pecado. Nós vencemos o maligno. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, não fica agarrado nele. Ele tem vitória sobre o pecado. Então, o apóstolo João fala sobre isso, que se a gente vir algum irmão pecando, para a gente orar pelo irmão. Mas ele faz uma diferenciação, para a gente não orar por aquele pecado que é para a morte, né? Pecado que é para a morte, morte do espírito, tá, queridos? Morte espiritual, porque a primeira morte daquele que está em pecado é uma morte espiritual, porque o Espírito Santo não habita na pessoa e o espírito da pessoa não tem comunhão com Deus. Então, o apóstolo João fala isso. Agora, a gente fica pensando, né? Que pecado que é esse? Pecado que é esse para a morte? Né? A gente imagina. Então, os estudiosos, os estudantes da Bíblia, eles estão sempre meditando sobre essa situação de pecado para a morte. E analisando essa questão de pecado para a morte, Deus nos dá livre-arbítrio. Então você vê, ele manda que a gente ore para que o irmão se arrependa, mas não do pecado que é para a morte. Ou seja, se a pessoa quer aquele pecado, quer pecar e quer permanecer, insiste, persiste em fechar o seu coração para Deus, aí é difícil, né, querido? Aí é complicado. Porque você resistir ao Espírito Santo é um pecado contra o Espírito Santo. E Jesus falou que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos convence que nós somos pecadores. Ele nos convence de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E ele nos convence a nos arrependermos do nosso pecado, a crer no Senhor Jesus Cristo,
que a sua morte nos deu vida, e a mudar de comportamento, sair da prática do pecado e passar a ser como Deus, a não viver na prática do pecado, mas viver debaixo do amor de Deus, viver fazendo a vontade de Deus. Então, quando a pessoa, ela simplesmente, ela não quer, ela insiste em não obedecer a Deus, em permanecer na vida errada dela, quer permanecer na vida errada, ela não quer se arrepender, ela não quer caminhar com Deus, ela está resistindo à ação do Espírito Santo. Agora, é bem complicado, não é uma coisa simples. Por quê? Porque quem conhece o coração é Deus. É complexo, né? Porque como que eu vou saber se a pessoa realmente não quer mesmo o agir do Espírito Santo no coração dela? É difícil. Se você ora a Deus, a oração que Deus aprova, Ele vai te responder sim para essa oração. É isso que o apóstolo João diz lá no capítulo 5. Para você, se você vir o seu irmão pecando, ora a Deus. Ora a Deus para que Deus lhe dê vida. Então, a oração que é feita de acordo, lá também fala isso, de acordo com a vontade de Deus, será respondida. Então, nosso papel é orar. Nosso papel não é julgar. Quando a gente vê o irmão pecando, é irmão, tá? Não estou falando de pessoas que são do mundo, mas quando você vê o irmão pecando, o que é a tendência das pessoas fazerem? Julgar, falar mal, né? Condenar, jogar o irmão mais ainda no buraco. Mas ali na palavra de Deus, João está falando do amor, para você estender a mão para o irmão. Não é para você concordar com o pecado dele, passar a mão na cabeça, não é isso que ele está falando não, meu amor, tá? Ele está falando para você orar, e a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz lá no capítulo 18 de Mateus, se você vir o irmão pecando, vai lá conversar com ele. Tenta convencer o irmão de que ele precisa sair do pecado. Então, Jesus dá 3 passos. O primeiro é você ir conversar sozinho com o irmão. O outro passo é você chamar uma outra pessoa para ir com você. Mas se mesmo assim ele perseverar, continuar querendo permanecer no pecado, você leva o caso para os pastores, leva o caso para os anciãos da igreja, para eles decidirem lá, conversar com ele, ver o que faz lá com ele, entendeu? Então, são 3 passos. Se você tiver algo contra uma pessoa, alguém tiver feito algo contra você, ou mesmo se você tiver visto a pessoa em pecado, então você deve fazer isso. Mas não é, né, gente? Não é aquele negócio assim. Você vai lá conversar com a pessoa. Então, eu já ouvi, sabe? Eu já ouvi a pessoa chegar pro outro. A pessoa fez alguma coisa contra ela. Ela tá magoada com a pessoa. Mas aí ela é cristã. Ela resolve ir lá confrontar o irmão em pecado. Mas o confronto dela, como diz o pastor André Valadão, não é de crente, não. Não é confronto de crente, não. Porque a pessoa vai lá e fala assim, aqui, deixa eu te falar um negócio. Então, olha só, você fez pra mim isso e tal, e não sei o quê, mas não sei o quê que você fez contra mim, tá? E eu tô te perdoando. Vai dar briga, né? A pessoa, isso não é bênção, né? Se você for lá, é para jogar na cara da pessoa. Preciso ter sabedoria, né, gente? Preciso ter sabedoria como conversar com o irmão. Então,
que é preciso? Orar, não é verdade? Orar antes, para o Espírito Santo nos dar sabedoria, para a gente amar a pessoa, para a gente tentar entender. Uma coisa interessante no amor, muito interessante, o apóstolo João fala muito sobre o amor, né? E uma coisa que é necessário para a gente amar as pessoas é compreendê-las. É ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, tentar entender por que ela fez aquilo. Claro que tem muita coisa que você vai chegar à conclusão de que você não consegue entender. Mas por isso que é importante você orar, você pedir ao Espírito Santo que te revele o coração do outro, tentar entender as motivações do outro. Ah, não, mas ele agiu com pura maldade. Foi maldade, porque você não conhece. Gente, mas até nesses casos de maldade, tem um motivo, né? Tem uma razão da pessoa ser daquele jeito que ela é. Então, assim, você se colocar no lugar do outro é algo que Jesus fazia, né? Jesus fazia muito. Ele olhava para Jerusalém e ele sentia pena. E ele falava assim, Jerusalém, Jerusalém, eu queria colocar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não querem. Ele sentia empatia, ele tinha pena daquelas pessoas que não tinham compreensão, que não se arrependiam, que não queriam o perdão dele, que não queriam aprender com ele. E até mesmo na cruz, né? Uma das palavras que ele, uma das primeiras orações que ele fez na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é o amor verdadeiro, né? Que em nome de Jesus, o Espírito Santo inunde o nosso coração do amor de Deus. Amém?